que receberam meia dose ou dose padrão só entraram na análise final aqueles que fizeram o esquema completo, tiveram algumas exclusões, por exemplo, por gestação, ou então que não tinha tido um intervalo considerado o intervalo necessário para o efeito da vacina, ou seja, 14, 15 dias após a segunda dose. Então, aqueles casos que aconteceram antes desse intervalo, considerado o intervalo, né, de janela da vacina, também foram excluídos. Então, ao final da análise, nós comparamos 16.570 vacinados com meia dose e 6.402 vacinados com dose padrão. Em relação aos desfechos de imunogenicidade, da resposta imune, 558 participantes voluntários a gente avaliar. A gente tem que olhar especialmente para esse braço de pessoas que eram negativos no baseline, para realmente a gente conseguir medir o efeito da vacina. Esse eu considero que é o slide mais importante em relação ao que a gente traz de informação nova hoje, que é a comparação entre dose padrão e meia dose em relação à prevenção de casos novos. Então, quando a gente compara o número de casos naquele grupo que recebeu dose padrão e naquele grupo que recebeu meia dose, não houve diferença estatística. Foi semelhante o número de casos quando a gente ajustou pelo número de pessoas e pelo tempo de proteção. Então, quanto tempo que esse indivíduo estava protegido quando aconteceu aquele determinado caso de Covid naquele braço do estudo, naquele grupo do estudo. Então, é feita uma modelagem matemática para poder dar o devido ajuste em todas essas variáveis, de forma que não teve diferença matemática, não teve diferença estatística entre o número de casos, ajustado aí por esse número de pessoas e por esse tempo de proteção. Em relação ao número total de casos, não só confirmados por RT-PCR, também não houve diferença. E qual foi o tamanho dessa proteção? Então, não houve nenhum óbito e nenhuma internação em nenhum dos dois grupos. Ou seja, a vacina AstraZeneca, seja com meia dose, seja com dose padrão, conferiu uma proteção suficiente para evitar internações e óbito. Então, isso é muito bom, né? É um resultado realmente muito importante. Como foi 100%, né, como não teve nenhum evento, a gente não pode nem medir matematicamente, porque o zero, do ponto de vista matemático, é complicado da gente dizer, né? Então, considerando o valor absoluto, foi 69 meia dose e 67 dose padrão. Isso é semelhante ao estudo de eficácia de AstraZeneca, com AstraZeneca, publicado anteriormente, um tamanho de efeito de 70% na prevenção de casos novos. Então, esse foi o tamanho do efeito comparado a não vacinados. Então, realmente, a gente confirma a nossa hipótese de que meia dose foi igual à dose padrão na prevenção de casos novos, na prevenção de óbitos e na prevenção de internação, registrando nenhuma internação e nenhum óbito com as duas doses. Esse slide ele é um slide importante também. Então, à esquerda, essas barras que estão em branco, é o grupo que não tinha tido contato com Covid, ou seja, eles eram naive, não tinham nenhum anticorpo de proteção, e uma meia dose foi capaz de fazer uma soroconversão em 88%, e duas meias doses
de 300 para 9.000 com uma dose padrão. Então, mostrando aí que uma dose, seja ela padrão ou meia dose, foi um estímulo bastante eficiente na produção de anticorpos. Esse painel é bastante complexo e ele tem 4 linhas, mostrando ali as proteínas que estão relacionadas à resposta inflamatória, à resposta reguladora, aos fatores de crescimento na última linha. E essas proteínas, elas indicam como foi a resposta inflamatória à vacina. Pode passar? Então, quimiocinas, citocinas pró-inflamatórias, citocinas reguladoras e os fatores de crescimento. No gráfico anterior, na imagem anterior, eram os não imunes, pré-imunes, e aqui os pré-imunes. Como é um gráfico complexo, volta um pouquinho. Olhando para os pontinhos vermelhos, indica que naqueles indivíduos que receberam meia dose, essa resposta inflamatória foi muito maior que quem recebeu a dose padrão, mostrando que a meia dose pode ser que ela realmente tenha uma resposta celular melhor, mas isso a gente ainda não consegue responder, porque a gente precisa das outras análises que estão em andamento. Mas chama a atenção o quanto que a meia dose foi capaz de induzir uma resposta inflamatória até maior do que naqueles indivíduos que receberam dose padrão. Porque essa quantidade que é ideal para o sistema imunológico, ela tem uma quantidade que é ideal. Então, talvez essa meia dose seja uma dose até mais ajustada, mais adequada do que a dose hoje padronizada. Pode passar? Pode passar? Olhando aqui, esse gráfico ele é mais visual, fica mais fácil. Então, a gente vê em cima, ante a dose padrão, para prevenção de casos novos, internacionais, 0,8%, semelhante ao para induzir altos títulos de anticorpos neutralizantes, que a meia dose induziu uma resposta mais robusta de biomarcadores, comparado à dose padrão, em primo-vacinados, ou seja, em quem não tinha tido contato ainda com a Covid. E essa produção de biomarcadores foi semelhante nos dois grupos, nos pré-imunes. Quando a gente combina essa resposta humoral e de biomarcadores nos pré-imunes, então vocês lembram que nos pré-imunes a produção o título de anticorpo foi 3 vezes maior, né? Então chegou a um título de 3.000 quando era um primo vacinado e chegou a 9.000 quando era um pré-imune. Então o título foi ainda maior nos pré-imunes. Então, considerando essa resposta humoral nos indivíduos pré-imunes e de biomarcadores, essas evidências indicam que a meia dose pode ser um esquema para dose de reforço, pode ser usada como dose de reforço. Então, esses são os resultados até aqui. Da agora para frente, o que vai acontecer? Nós vamos acompanhar essa duração da resposta. Nós também submetemos esses resultados ao... Pode passar o próximo, por favor? Sempre agradecer, né, a todos os envolvidos, são várias instituições que estão envolvidas, e também a população de Viana. Pode passar o próximo. Esses resultados foram apresentados no Congresso de Infectologia de 2021. Foi um estudo premiado, então, realmente, ele é um estudo bastante relevante para a comunidade científica, e acredito que será uma evidência utilizada nas políticas públicas do Brasil e do mundo. Nós submetemos esses resultados também ao Comitê de Ética local e à CONEP, solicitando que nós, então, fizéssemos a dose de reforço, seguindo o calendário do Ministério da Saúde, com meia dose, e houve a aprovação do Comitê de Ética da CONEP para que a meia dose pudesse ser usada como reforço em toda a população, independente do imunizante. Então, mesmo aqueles que não receberam primeira e segunda dose com meia dose AstraZeneca, poderão receber a meia dose de reforço aqui na cidade de Viana. Pode passar o próximo? Então, além dos resultados, que faz parte do nosso cronograma, também dizer para vocês que nós tivemos a aprovação recente, agora no início de dezembro, para implementar a meia dose de reforço
com a vacina AstraZeneca na cidade de Viana. Então, todos os moradores de Viana acima de 18 anos que queiram receber uma meia dose de reforço, poderá receber, a partir de hoje, nas unidades de saúde do município, nos postos de vacinação do município, mesmo que não tenham participado da primeira etapa do estudo. Então, tendo recebido o Coronavac, Pfizer, ou AstraZeneca, ou Janssen, poderão aderir e receber a sua meia dose de reforço. Então, nós vamos fazer um dia D, depois a secretária de saúde e o prefeito podem conversar melhor com vocês, mas nós vamos fazer um dia D, como fizemos, né, na primeira e segunda dose, no dia 9 de janeiro, mas a gente já começa a vacinação a partir de hoje, para todos que quiserem aderir. Claro que é necessário assinar um termo de consentimento, porque a gente precisa prestar contas, né, ao Comitê de Ética, isso faz parte. Mas isso é online, então aqueles que quiserem aderir podem entrar na plataforma Viana Vacinada, fazer a inscrição, né, fazer a sua adesão ao projeto e fazer o seu agendamento. É possível fazer o agendamento no local, isso também vai ser explicado pela Jaqueline, secretária de Saúde, como nós fizemos também com a primeira fase do estudo. Acho que tem mais uma... Volta um pouco, por favor. Então, essa decisão de fazer o reforço com meia dose, ela se baseia na decisão da CONEP e também na decisão do Ministério da Saúde de implementar o reforço com meia dose na população brasileira com mais de 18 anos. Então, a gente segue aquilo que é a recomendação do Ministério da Saúde. Se o Ministério da Saúde não tivesse decidido que seria uma política pública, a gente iria aguardar essa definição. Uma vez que o Ministério da Saúde definiu essa como uma política pública, então a gente pediu a autorização para seguirmos com a meia dose no reforço, confiantes de que realmente a população de Viana está protegida e acho que a maior importância é a adesão maciça da população. A gente sabe que isso é importante, então não é só o reforço para uma pessoa, mas quando essa vacinação ela em larga escala, como foi feito aqui na cidade, isso também é importante na redução da transmissão do vírus. 100% dos casos que aconteceram em Viana durante o estudo já foi com a variante Delta. E quando a gente começou o estudo, a gente tinha toda uma preocupação, uma responsabilidade, e observamos a população todo o tempo para saber se a vacina teria a proteção contra a Delta, e felizmente teve. Então, isso realmente é uma notícia muito boa, e para nós nos protegermos de próximas variantes que possam acontecer, é muito importante que a gente siga na vacinação de reforço. A vacinação de reforço ela é necessária, porque essa duração da imunidade ela não é longa, como é, por exemplo, para a febre amarela, ela tem uma duração. E a gente já sabe que com 4 meses já começa a cair. Então, talvez não seja em todas as pessoas, mas algumas pessoas os títulos caem significativamente e a pessoa se torna exposta. Por isso que esse tempo ficou em 6 meses, 5 meses. O subsecretário estava nos dando a informação de que é possível que desça mais, ou que já tem até uma definição do Ministério de que vai descer para 4 meses. Então, acho que a cidade de Viana sai de novo na frente, na medida em que já começa a sua vacinação de reforço a partir de hoje. Então, eu fico à disposição. Nós temos online o Dr. Olindo Assis, que é responsável pela análise de biomarcadores, o Dr. Daniel Vilela, que é responsável pela análise dos dados, o Dr. Lauro Pinto, que é infectologista e faz parte da equipe, e temos a doutora Lélia Guzmán, que também faz parte da equipe de pesquisa e que representa a OPAS. Então, estão os 4 online à disposição para qualquer pergunta. Nós iremos passar agora para o início da vacinação, da terceira dose, como a doutora falou. Esse início simbólico aqui, depois terá o agendamento e será passado o cronograma do agendamento para toda a população. Nesse momento, convido
a senhora Júlia Gonçalves Queiroz. Convido também o subsecretário Reblin, a secretária de Saúde Jaqueline Jubini, o prefeito de Viana, o Anderson Bueno, a doutora Valéria Valim, que estejam aqui à frente. Jaqueline, tá lá. Professor Mil também, que esteja aqui à frente, participando deste momento. A Júlia Gonçalves Queiroz, ela é participante do estudo do projeto Viana Vacinada. Chamo também a Caroline Ribeiro, participante também do estudo do projeto Viana Vacinada, que também estará recebendo sua dose de reforço. A secretária de Saúde, Jaqueline Jubini, também será vacinada com a dose de reforço. Não irá passar mal, Jaqueline. Mais alguém? Não? Isso, o prefeito vai tirar sangue ainda também. E. Tem que ficar do jeito que tá, senão vai pro fácil. E, só, e.